Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tô bem. Hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, do livro Pense como um Imperador, que é um pouco da história da sabedoria do imperador Marco Aurélio. E essa sabedoria vem da sabedoria da filosofia estoica. E aí a gente se pergunta, mas Lincoln, o que é sabedoria estoica? Pessoal, eu quero dar uma introdução, mas eu não vou levar muito a fundo porque eu não consegui pesquisar tão a fundo assim todas as informações sobre a filosofia estoica. Mas ela é uma filosofia que nasceu em Atenas, tá? Com uma pessoa chamada Zenão. Zenão. Livros. Eu fiz uma breve pesquisa e o livro que eu estou lendo chama Zenão. Tratam ele como Zenão. E numa pesquisa aqui no site da BBC, numa reportagem, trata ele como Zeno. Mas enfim, ele foi um filósofo, claramente, mas ele conheceu a filosofia estoica, criou a filosofia estoica a partir de um momento no qual ele sobreviveu a um naufrágio, perdeu toda a mercadoria que ele estava no navio, enfim. Aí ele caiu ali numa cidadezinha em Atenas e conheceu algumas filosofias, principalmente de Sócrates, dali para frente, e começou a ver muitas coisas em sua volta, o mundo de uma outra forma. E aí ele foi percebendo, ele foi modelando certas filosofias, certos pensamentos, certas situações do cotidiano para ele mesmo. E ele foi vendo isso ao passar do tempo, dos anos. Ele fez a escola dele filosófica. Como eu disse, eu não consigo aprofundar muito, porque o livro relata isso. Não cheguei numa parte assim que talvez vai relatar isso de uma forma muito delicada, mas basicamente são pessoas assim, eles cuidam da sua saúde mental e principalmente emocional. Fazem você se controlar em certas situações de estresse, e quando eu falo estresse, não só seria a questão de nervosismo do seu dia a dia ou de algum momento do seu dia. Na verdade, esse estresse seria de qualquer forma. Uma morte, uma perda de alguém, ou um aborrecimento mesmo com outra pessoa. E como você fica nessas situações, né? Como que você pode se controlar nessas situações. Como eu disse, ainda não cheguei nessa parte exata que vai ter alguns ensinamentos, né, sobre isso. Eu passei por alguns exercícios que eu achei muito interessante, inclusive é muito parecido com o vídeo de um livro do Paulo Vieira que eu estava lendo e terminei, já fiz alguns vídeos atrás, que é o Poder e Alta Performance, e algumas coisas muito parecidas, porque aqui ele fala muito também de crenças no livro. Eu achei muito legal porque ele fala que realmente está ligado com emoções, algum trauma que você teve, ou alguma situação emocional muito forte que ocorreu na sua vida. E aí ele fala sobre essa passagem dessa crença que se instala, e eu achei muito interessante também o jeito que ele lida com isso. Ele também fala em escrever muito, fazer o seu diário, literalmente, o seu diário, você escrever diariamente nele, inclusive não só escrever como foi o seu dia, mas sim escrever com perguntas, como por exemplo, nossa, hoje aconteceu uma situação no meu trabalho no qual eu acabei me estressando, foi um funcionário que me perguntou 10 vezes a mesma coisa. Aí você pode se perguntar no seu texto, o que eu poderia ter feito para ele não me perguntar mais de 2, 3 vezes? Será que eu agi certo? Será que eu ensinei certo? E você se policiar em relação a isso, fazer as perguntas certas para você mesmo. Então assim, ele também fala de uma auto-mentoria, que é você saber fazer esse tipo de pergunta e você saber respondê-las e sempre passar por elas, né, nessa forma de respondendo as suas perguntas, para você ver como que a sua mente está trabalhando em cima daquilo. Às vezes você respondeu algo, eu poderia ter falado dessa forma, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter ensinado aquilo. E
talvez no outro dia você fala, nossa, mas se eu tivesse apresentado tal material para ele, talvez ele nem teria me perguntado, talvez só uma dúvida ou outra, mas nossa, ele me perguntou a mesma coisa. Enfim, eu achei muito interessante, porque realmente os exercícios daqui são exercícios de escrita. Tanto que Marco Aurélio escreveu um livro chamado Meditações, onde ele escreveu diversas coisas do dia a dia dele, como outros livros que ele acabou escrevendo com o próprio punho, basicamente um diário pessoal dele, com todos os ensinamentos que os seus professores, né, lhe ensinavam ao longo da sua vida. E eu achei muito interessante que eu passei por algumas partes no livro. Eu gostaria até de pegar algumas partes aqui. Não sei se eu vou achar aqui, que eu acabei fechando as partes que eu gostaria de ler aqui, de falar. Mas eu lembro que uma dessas partes era... essa é uma das partes na qual ele está muito tranquilo em relação à morte dele, que o livro meio que começa com a morte dele e depois conta do início realmente até o leito de morte dele. Como ele está pleno em sua morte, né, em o seu leito de morte. Então ele pede para chamar todos os filhos dele, e pessoas estão muito tristes porque ele foi um imperador muito atencioso, muito amoroso, muito calmo, e levou ali o império dele, sabe, muito bem, fazendo, tendo atitudes muito boas, levando para o caminho certo. Em conflitos, guerras, ele sabia lidar com tudo isso e tinha um emocional muito forte. Então todos perceberam o seguinte, todos estavam chorando e ele estava calmo. E começou a perguntar para os filhos e para as pessoas que estavam ali, amigos, por que todos eles estavam chorando, perdendo tempo, enquanto eles deviam estar preocupados com a peste que estava acontecendo no momento. Inclusive ele está nessa situação de morte, morrendo por causa da peste que estava acontecendo no momento ali. E todos pararam assim de chorar, um olhou para a cara do outro, um pouco assustado, porque ele estava muito calmo com a situação dele, porque uma das coisas que eu entendi da filosofia estoica é que você tem que controlar o que você pode controlar. Ou seja, você pode controlar suas emoções, você pode controlar suas atitudes. E todo o externo, mas nem com tal situação externa. Situação externa, você deixa na situação externa. Não é algo que você pode controlar, então não é algo que você deva se preocupar, se envolver. Eu achei muito legal todo esse ensinamento, eu tô gostando bastante. Eu acho que eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto, dessa filosofia estoica, porque eles conseguiram relacionar, eu ainda não cheguei numa parte muito específica, com uma terapia cognitiva de hoje. Porque eles pegaram essa técnica, né, cognitiva, né, de terapia, e com base, toda a base dela seria todos esses ensinamentos estoicos. E isso é legal, porque é um ensinamento assim de muitos anos, coisas aí de 130 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de ensinamentos de praticamente 2000 anos e que funcionam até hoje. E muitas coisas que eu já li de criação ou quebra de crenças, de hábitos, como criar um hábito, eu estou percebendo que a base está sendo essa sabedoria estoica. Que eu cheguei num ponto do livro que um dos ensinamentos que Marco Aurélio teve é a sua resiliência e a sua criação de hábito. Deixar coisas fúteis de lado, o que poderia, vamos dizer, videogames ou coisas que te distraem. Não que exatamente o videogame seja algo ruim, porque eu tenho videogame, eu gosto de jogar videogame, e quando eu tenho meu tempo livre, uma das coisas que eu faço é jogar videogame. Mas eu quero dizer de uma forma geral, uma coisa que tira o seu foco. Então seria um videogame, uma rede social, e vamos dizer que seria algo relacionado a isso naquela época que os professores tiravam ele, e ele foi se acostumando com aquilo. Então ele colocava hábito, como que era um hábito? Hábito dele escrever e saber como que foi o dia dele, e ele cuidou daquela situação.
e ele ficava relendo e talvez tentando outras respostas para aquela situação, se caso aparecesse algo parecido, para ele resolver com um melhor punho, vamos dizer assim. Então, ele foi criando hábitos para ele. Então, a história diz que ele não gostava muito de andar como um imperador, que era o título de César, que foi passado para ele. E ele era muito diferente do avô adotivo dele, que era uma pessoa um pouco mais explosiva. Ela mandava caçar, vamos dizer assim, as pessoas que eram contra as ideias dele, apesar dele se diz estoico. Então ele era totalmente o oposto do avô dele, ele já se espelhava mais no pai adotivo dele, que era uma pessoa muito mais calma, sabia lidar com situações de estresse com muito mais sabedoria do que o avô dele, né? Então ele se espelhava mais no pai, e ele tinha ótimos professores. Um deles foi o Epiteto, o Rústico, que também foi um grande amigo dele. E essa sabedoria de lidar com qualquer situação que seja na vida, é isso que eu achei mais legal. Até a parte que eu estou ainda tá nisso, né? E fala também dele ser uma criança, que ele foi uma criança muito sábia e verdadeira. Ele não contava mentiras, ele já falava com muita sabedoria, porque ele foi adotado novo, ele tinha uma idade não muito mais do que 12 anos, eles especulam aí. Mas assim, a questão da parte adotiva dele, ainda mesmo assim é relacionado com a própria família dele, tá? Então, vamos dizer que o cara que adotou ele, pediu para adotar ele, que seria o avô dele, na verdade era primo, assim, da família. Então ele já era da família real, vamos dizer assim, só que quiseram trazer ele para ser imperador futuramente. Gostava muito da sabedoria que ele já demonstrava, mesmo não conhecendo a parte estoica. Então aí começou a história dele, né? Então ele foi uma criança, adolescente, muito sábia, muito verdadeira. Isso retrata muito que ele já sabia discutir com filósofos, mesmo com pouca idade, que ali eles já estimam que ele já tinha em torno de 16 anos. Ele começou a ver realmente novas coisas, com aproximadamente, eles estipulam mais ou menos uns 20 anos, na casa dos 20 anos, que ele já tinha uma mente assim totalmente diferente. Ele não gostava de andar como um imperador, ser tratado como um imperador na época dele. Ele, na verdade, gostava mais de andar como um filósofo, um pouco mais largado, vamos dizer assim. Mas alguns professores que passaram por ele falou que, apesar dele adquirir a sabedoria, ser um pensador, ser um filósofo, ele tinha que ter sim saber onde ele está pisando, saber nunca esquecer, né? Acho que seria a palavra, que ele era um imperador, então ele tinha que se portar como um imperador. Então, eu acho que é basicamente isso até onde eu cheguei, tá, pessoal? Não cheguei muito avançado, porque apesar do livro ser pequeno, é de muito conteúdo. É um livro que tem uma letra bem miúda e é escrito bem de fora a fora na página. Então, eu vou grifando as partes que eu acho muito interessante. E peguei essa parte de escrever, estou escrevendo algumas partes dele, né, fazendo um mini resumo. Acho que eu até posto no último vídeo que eu vou fazer sobre ele. E para o vídeo não ficar muito grande também, porque como eu disse, o livro é pequeno, mas de grande conteúdo. Eu estou gostando muito dessa sabedoria deles, dessa parte histórica que eu não conhecia nada. Então eu estou vendo que está muito relacionado com muitas coisas de hoje em dia. Então eu quero muito me aprofundar nesses ensinamentos, nessas coisas aqui. Eu estou até com uma página de pesquisa aberta, que eu estou aqui vendo uma entrevista que teve na BBC com alguns filósofos, cientistas, estudiosos que falam dessa filosofia. Então eu quero sim pesquisar mais sobre isso.
sobre essas pessoas, porque eu achei muito incrível o que um ensinamento ali de 2000 anos está causando hoje em dia. E é muito parecido e resolve muitas situações de hoje em dia. Principalmente essas situações nas quais a gente se vê estressados, tristes, não sabe lidar com muitas emoções que a gente tem no nosso dia a dia. E aqui tem um ensinamento muito rico de tudo isso. Então eu quero sim me aprofundar e com certeza eu vou passar isso para vocês, eu vou passar isso para frente, assim como eu estou absorvendo e vou aprendendo cada vez mais também passando para vocês. Certo, pessoal? Então eu acho que o vídeo de hoje é basicamente isso, não tem muito para onde ir. Então vou pedir aquele carinhoso like de vocês, deixe seus comentários, sugestões, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.